E aí galera, beleza? Bem-vindos aí novamente ao canal. Como que vocês estão? Tranquilo? Bom galera, vamos lá. O vídeo de hoje vamos falar aí de um livro chamado O Enigma do Quarto 622, que é do Joey Dicker. Vamos ler aqui a sinopse logo de cara. Cara, vai ter bastante coisa para falar desse livro. Esse livro aí foi meio complexo, cara. Vamos ver aqui então. Eu vou ler aqui para vocês a descrição da sinopse aqui, tá? Em uma noite de dezembro, o sofisticado hotel... Tá com barulho de chuva, tá, galera? Porque tá um temporal desgraçado. O sofisticado hotel Palace de Verbier, nos Alpes suíços, é palco de um assassinato sem solução, já que a investigação do crime nunca é concluída pela polícia. Anos depois, o escritor Joel decide tirar alguns dias de férias e se hospeda neste mesmo local. Lá, uma surpresa o aguarda. O seu quarto é o 621. 621 bis, a nova nomenclatura do agora estigmatizado quarto 622. E a curiosidade o leva a mergulhar em uma investigação sobre o caso emblemático. Ao longo da corrida para descobrir as motivações para o assassinato, somos apresentados a uma gama de personagens tão interessantes quanto pitoresco, em um cenário aparentemente tranquilo e acolhedor. Uma aristocrata russa decadente que sonha em casar as filhas com homens ricos, um grupo de banqueiros, um jovem ambicioso e talentoso que causa inveja e intriga entre os herdeiros que disputam a presidência de uma instituição financeira familiar. Precisando... Enfim, cara, tem muita coisa. Eu não vou ler tudo não, senão eu acabo estragando aqui um pouco. Cara, eu tive que anotar aqui algumas coisas, porque como eu já li esse livro há um tempo atrás, e depois eu li outros, e eu ia acabar me esquecendo de comentar algumas coisas. Então vamos começar pelos pontos negativos do livro, tá? Os pontos que eu achei negativo, lembrando que é uma opinião minha, não tem nada a ver com a sua, não quer dizer que o livro é bom ou ruim, é só o que eu achei. Vamos comentar aí no Instagram, manda mensagem pra gente, vamos conversar sobre o livro. A minha opinião não interfere na sua e não declara lei se o livro é bom ou ruim, tá? Deixando isso bem evidente aí, bem claro, para o pessoal não reclamar. Bom, então, como a gente acabou de ler, né, temos um escritor famoso que está com alguns problemas pessoais e resolve tirar férias para descansar. Então ele vai para o hotel, onde ele conhece uma mulher bastante interessante e coisas esquisitas aí sobre um dos quartos, que é o quarto onde ele está, que a gente acabou de ler na sinopse. Influenciado pela mulher, ele começa aí a meio que escrever um romance e quer investigar os mistérios desse quarto, tá? Eu não tô dando spoiler não, tá, galera? Então vamos lá, os pontos negativos que eu achei desse livro. Ele tem muito personagem e realmente é um livro que tem muito personagem, cara. O tempo inteiro a gente é induzido, não sei se induzido seria a palavra, mas o tempo inteiro o livro nos joga personagem, joga personagem, joga personagem. E ele faz questão assim de detalhar muitos personagens. Além dele jogar muito personagem em cima da gente, ele quer que a gente conheça bastante os personagens. Então você acaba tendo muita história de todos os personagens, assim. E eu achei particularmente um pouco chato isso. Porque, minha opinião, todos os personagens, apesar de ser muitos, são bem chatos. Não são personagens que eu me afeiçoei, que eu simpatizei. Eu achei personagens bem chatos assim, então... E ele entra muito a fundo na história de cada personagem, então ficou uma coisa muito cansativa pra mim. Eu demorei pra ler esse livro, que é uma coisa bem rara pra mim, porque eu costumo ler muito rápido. Geralmente eu leio em um dia, em algumas horas, e esse livro aqui foram acho que 3 dias pra eu ler. Que eu lia, me cansava e parava, continuava no outro dia, porque foi uma leitura meio cansativa. Bom, aí eu falei, continuando aqui, o autor faz questão de detalhar os personagens, como eu falei, pra gente poder conhecer as suas histórias e tal. Blá, 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 blá. E, cara, o livro também tem uma timeline cansativa, lembrando, novamente, que é a minha opinião. Que é tipo assim, cara,
ele vai pra frente e pra trás o tempo inteiro em épocas diferentes. Por exemplo, capítulo 15, 3 horas antes do assassinato. Capítulo 16, 15 anos antes do assassinato. Capítulo 17, 10 anos depois do assassinato. Capítulo 18, meia hora antes do assassinato. Capítulo 19, 2 minutos depois do assassinato. Capítulo 20, 30 anos antes do assassinato. Caraca, mano, é um vai e volta, um vai e vem, pra hora diferente, pra data diferente, pra ano diferente. Mano, é muito cansativo, cara, é muito cansativo. Eu achei um negócio muito chato. Ele joga lá pra frente, joga lá pra trás, joga lá pra frente, joga lá pra trás. E aí é 10 horas antes do assassinato, é 2 horas antes do assassinato, é 1 minuto antes, depois é 5 minutos antes. Cara, eu achei muito cansativo, mas aí é uma coisa minha, tá? Eu achei essa timeline do livro extremamente cansativa. Eu acabei de falar aqui, né? Não consegui ler rápido e tal, como de costume. A história não flui naturalmente, porque o livro fica no vai e vem, que eu acabei de falar, e dei alguns exemplos. As histórias do personagem eu também acabei de falar, achei muito sem sal, muito sem graça. Eles não têm uma história interessante pra você pra contar, assim, não tem nada mirabolante na história deles. Todos os personagens são muito sem graça, são muito sem sal. Não tem, cara, nada que te faça querer ficar curioso sobre as histórias deles. É muito, assim, muito maçante. Mas pra mim o pior ponto mesmo foi esse vai e vem da timeline que, cara, não colou, velho. Essa timeline de vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás toda hora. E tudo muito embolado e não curti. Não peguei afinidade com os personagens e tal, blá blá blá. Vamos lá, os pontos positivos. Os pontos positivos do livro. Temos um assassinato que o morto não é revelado nem tão cedo no livro, né? A gente é apresentado aí a vários personagens, como eu acabei de falar. A todo momento o capítulo fica a todo momento assim a gente fica tentado a tentar decifrar quem que é o morto, porque a gente tem uma lista muito grande de personagens e como o livro faz uma timeline de vai e vem toda hora, nem sempre lá na frente ele fala o nome dos personagens do qual ele está falando, do que ele está descrevendo no capítulo. Então você vai ficando na dúvida de quem que é o morto, se é alguém dos personagens que já foi apresentado, se é alguém que não tem nada a ver, se é alguém que vai ser apresentado só no final. A gente fica tentando decifrar. Isso é uma coisa interessante porque é uma forma do livro te prender. Então, para mim, isso é um ponto positivo. Porque os capítulos vão rolando e a gente não sabe quem de fato morreu e muito menos quem matou. Temos muitos mistérios no livro, além do assassinato, temos mistérios underground, né, mistérios em paralelos. Todo personagem desse livro são muitos, novamente dizendo que são muitos. Todos eles têm um mistério, todos eles têm alguma coisa escondida, todos eles têm alguma coisa que vai se revelando no decorrer da história. Isso também eu achei um ponto positivo. Temos muito mistério no livro, temos muitas conspirações, conspirações bem boladas, olha a chuva. Tudo bem amarrado, apesar do vai e vem e tal, que é confuso para você ler, mas a história é bem amarrada, os links são bem amarrados. Tem muita conspiração, espionagem, traições. Cara, o livro é bem assim, tem muita coisa, o livro acontece muita coisa, cara. É um livro de muitos fatos, é um livro de muitos acontecimentos, é um livro de muitas revelações, é um livro de muito mistério, muito segredo. E eu acho que é isso que faz o livro você ter vontade de continuar lendo. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Blá, 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 blá. Com corrupções, ganância, espionagem e etc. Isso deixa o livro mais interessante, porque com o passar dos capítulos a gente vai descobrindo as verdades sobre cada personagem e vamos nos surpreendendo. Porque, como diz o ditado, ninguém é o que diz ser. E vai ficando claro no passar das páginas. Pois é. Então vários personagens vão se revelando aí no decorrer das páginas e a gente vai se surpreendendo a cada capítulo, a cada personagem, a cada história revelada. A gente tem uma surpresa aí e algumas a gente fica bem chocado, tá?
Ficamos surpreendidos a cada revelação que descobrimos e geralmente nenhuma revelação é óbvia. O que acontece muito. Eu costumo matar muito assim a história do livro no decorrer que eu vou lendo, às vezes no início. Tem livros que no início você já mata a história. No início você já consegue decifrar um monte de coisa. Cara, esse livro aqui ele não é óbvio, eu não consegui decifrar nada. Todas as histórias de todos os personagens, tudo que aconteceu me surpreendeu. Até o momento de cada revelação eu não consegui decifrar nada do livro, eu não consegui pescar nada. Então, isso eu achei um ponto positivo. É o único momento que eu acho que a gente gosta de ser enganado, né? A gente acha algumas coisas e no final a gente está errado. Isso eu achei legal nesse livro, porque eu não consegui ver nada óbvio, não tinha nada óbvio nele. Às vezes, os livros são bem óbvios em seus mistérios, como eu acabei de falar, deixando apenas uma perna para a gente descobrir. Mas esse é bem complexo e dificilmente conseguimos decifrar algo. Tá, então é o que eu acabei de falar. Devido à pegada de conspiração, espionagem, falsidades, corrupções, etc., temos um enredo que me lembrou muito alguns filmes da franquia do Missão Impossível. Tem vários acontecimentos nesse livro, algumas coisas, vários é exagero. Algumas coisas acabou me lembrando um pouquinho do Missão Impossível, o que é bem legal, porque o Missão Impossível ele tem uma estrutura de espionagem, uma coisa assim que é bem interessante. Temos aí filmes igual o 007 e tal, mas o Missão Impossível ele é diferente. Ele tem uma pegada de espionagem diferente, que o final dele, o decorrer da história, pelo menos os inícios, os primeiros, tá? Ele sempre acaba te dando uma surpresa no final, tem sempre uma revelação no final, alguma traição, tô dando exemplo. Alguma coisa que te surpreende no final. E esse livro é mais ou menos assim, ele tem muito uma pegada do Missão Impossível, eu achei isso bem interessante. Bom, e aí eu fiz um resumo final aqui. Resumindo, eu daria uma nota 6 ou 5 para esse livro em uma escala de 10, porque apesar de alguns dos personagens chatos e tal, e um vai e vem de eventos cansativos, o livro é bem inteligente, é surpreendente, muito bem amarrado. O final não foi tão interessante quanto eu esperava, mas seguiu o padrão do livro. Que é, beleza, não foi o que eu esperava, mas seguiu a linha do livro ali. Bom, então o livro vale a pena conhecer. Eu recomendaria a alguns amigos, porém com algumas ressalvas, tá? Não recomendaria a todo mundo, porque eu sei que tem amigos que não iriam gostar. Bom, galera, é isso, cara. Esse é o livro, então, do Enigma aí do Quarto 622. Um livro bem amarrado, um livro bem estruturado, com uma história bem inteligente, porém personagens chatos, sem graça, sem sal, e uma timeline cansativa de leitura. Mas essa é a minha opinião. E aí, o que você achou? O que você curtiu o livro? Você gostou? Você já leu outro livro desse escritor? Eu não lembro se eu li outro livro desse escritor. Eu acho que eu já li, cara. Não me lembro agora. É tanta coisa que a gente lê que eu já confundo tudo, ainda mais nomes. Enfim, você leu? Você gostou? Comenta aí. Se você quiser debater alguma coisa, vai lá no Instagram, fala com a gente, beleza? Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!